Estamos inventando nome novo para coisa antiga que sempre se fez. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por WFO, China Gate, OneBeat. Muito bem, começando aqui mais uma edição aqui do Varejo Cast, diretamente de Nova York, nosso segundo episódio, diretamente aqui da cidade que nunca dorme, certo, Fred Alecrim? É verdade, meu amigo Caio Camargo, a cidade que nunca dorme. A gente está aqui antenado, ligadíssimos na 114ª ou quinta NRF. Eu não sei ainda esse número, eu vou descobrir amanhã quando a gente começar a amanhã, alguém. mas acho que é a 14ª, cara. E a gente está aqui, segundo episódio do nosso Varejo Cast. Exatamente, Quero gravando começar... sábado aqui, né, que é o dia que antecede a NRF, certo? O dia que começa o evento, mas vamos começar agradecendo nossos patrocinadores, Caio Camargo. Exatamente, agradecendo sempre aqui o pessoal do OneBeat, WFO, China Gate, também aos amigos do Bora Varejo aqui que vem compartilhando, lá o Alfredo Soares vem compartilhando os nossos conteúdos aqui que foram gerados aí, estamos gerando, jogando na rede o tempo todo. Espero que tenha acompanhando a gente, vai lá no Instagram, o meu, Caio CMGO, do Fred Alecrim, que é Fred Alecrim, ou do Varejo Cast, que é Varejo Cast. Vai lá, acompanha a gente, tem LinkedIn também, tem no TikTok, ou seja, tem YouTube. N canais para você acompanhar tudo que a gente está vendo aqui por Nova York. O que você não estiver escutando, você pode visualizar com a gente nas outras redes ali para acompanhar o melhor de Nova York durante a NRF 2025, certo, meu amigo? Certo, e aí, começando o nosso segundo episódio, Caio, eu quero começar falando um pouquinho, repercutiu muito, né, o episódio de ontem, o fim da experiência de loja. Exatamente, cara, foi bacana. Muitos feedbacks, bastante comentário nas postagens. Mas e aí, Fred? Como é que tá esse papo da experiência na tua visão? Estamos amadurecendo um pouco mais o tema? Estamos amadurecendo. A gente hoje continuou uma caminhada longa, 20 quilômetros hoje a mais. Exatamente. É uma meia maratona por dia, né? É isso. E entrando em várias lojas onde muito do que a gente falou no episódio de ontem se confirma. Exatamente. Que a gente está vendo mais produto, alguns com VM melhor, outros nem tanto, muito foco no produto e aquilo que a gente falou ontem, que é, eu até estava pensando um pouco sobre isso, Caio, a gente falou ontem sobre o mínimo produto vendável. Sim. Então imagina o seguinte, muitos varejistas estão procurando a mínima loja viável. Perfeito. Para isso eles precisam de uma mínima experiência viável, que é aquela experiência que engaja o consumidor, mas cabe no orçamento e ainda ajuda ao mínimo produto vendável, dá o resultado que a loja precisa. Engraçado, Fred. E há um tempo atrás eu até escrevi no LinkedIn a mínima loja do futuro viável. Quando o pessoal fala que a loja do futuro tem que ser assim, tem que ser assado, com a experiência, eu tracionei algumas tecnologias ali que vão acabar sendo o default, o standard da questão de mão de obra, da questão de meio de pagamento, da aceleração. Mas a gente ainda viu mais do mesmo hoje do que a gente falou. De algumas lojas, a Alo, por exemplo, tivemos aqui no Hudson Yards vendo a Alo, que é uma rede que todo mundo gosta, diz muito sobre a marca e tal, mas é uma questão que é produto colocado na gôndola, talvez o atendimento se sobressaia de alguma maneira, mas muito pouca experiência ou quase nenhuma experiência, o que é ruim para um varejista, porque onde eu não tenho experiência, eu acabo virando preço muitas vezes, eu não estou brigando só com o preço, eu acabo tendo que brigar com outros canais, inclusive o digital. Quando você não dá motivos para o cliente ir até a sua loja, o digital passa a ter uma vantagem. Exato. Né? Eu chamava isso, Fred, você deve lembrar, falava de fator popô, lembra do fator popô? Sim. Se você não tem um motivo para levantar o popô da cadeira para ir até a loja lá, com certeza você vai comprar online, esse é o fato, né? Se não tem um motivo que te agrada, todo mundo aqui pede pizza em casa, mas quando você quer com a família um ambiente especial, você vai até aquela pizzaria, talvez faça mais sentido. Ali a gente fala de loja, fala de tudo mais, cara, bacana. É isso aí, então esse é um grande ponto para a gente refletir. O varejo está buscando a mínima loja viável, meu amigo. Fred, se a gente fez polêmica com essa questão que a gente falou da experiência, dessa ruptura da experiência que a gente trouxe aqui ontem no episódio, cara, a gente discutiu muito hoje um tema, eu e você, olhando um pouco o que vai acontecer na NRF, como ela abre, né, esse ano e tudo mais, porque primeiro que o título da NRF esse ano é o Game Changer, né? Ou a mudança de jogo. O jogo mudou, o jogo virou. E aí a gente foi olhar um pouco a sinopse. Muito baseado na IA como um protagonismo disso e tudo mais, certo, meu amigo? Certíssimo. E a grande pergunta que a gente se fez é: o jogo realmente mudou?
Exatamente, né? E a nossa discussão é exatamente essa. Talvez não seja o jogo que esteja mudando, como a NF está falando, né? O jogo do varejo, ele sempre foi, ele é e vai continuar a ser, talvez por muitos anos, o mesmo jogo. As pessoas querem comprar bem, ser bem atendidas e tudo mais. Mas o que está mudando é um pouco os times, os jogadores e tudo mais, certo, meu amigo? E isso mudando, inclusive, as ferramentas. Exatamente. E que a gente estava até fazendo um paralelo com o time de futebol, o jogo futebol, que muitas vezes o que muda são as ferramentas, a tecnologia que ajudam a times entender melhores. Dados, performance de jogador, fisiologia, né? Tudo isso que acaba ajudando você a montar um time melhor. Exato. Na metáfora que a gente veio conversando, imagina assim, olha, você tem um time de futebol de várzea e está acostumado a jogar na várzea, com times amadores, com jogadores mal preparados, e está jogando lá. E aí, às vezes você ganha, você perde e tal, mas é um jogo que você joga, entre aspas, de igual para igual. De repente você tem um desafio, uma oportunidade de jogar contra um time de elite do futebol. Obviamente você vai tomar porrada, não vai perder feio, porque são times muito mais preparados. O que está acontecendo no jogo do varejo é que o varejo sempre jogou o mesmo jogo com os mesmos players, né? Com o mesmo tipo de nível, que gente que compra bem para vender bem, essa é a premissa do varejo, é comprar bem para vender bem. Muita gente até hoje usa essa filosofia, essa escola, né? De comprar bem e vender bem. E mudou, né? Tem players mais preparados, mais estruturados, com mais tecnologia, com IA potencializando a maneira que compra, a maneira que vende, a maneira que se relaciona com o cliente. Então, o jogo não mudou, né, meu amigo? O que mudou foram essa competitividade, os times, ou seja, se o varejista não estiver preparado, ele vai apanhar e vai tomar de goleada essa partida. É isso mesmo, meu amigo? Cara, é muito por aí, até porque quando a gente fala de game changer, quando a gente fala de jogo, de mudar o jogo, tem alguns personagens que não são mencionados aqui. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente tem jogadores como Timo, como Shein, que não estão na feira. A gente tem, por exemplo, um TikTok que só na Black Friday foram vendidos 100 milhões de dólares no TikTok Shop. É por isso que Mark Zuckerberg aqui tá bravo, quer mandar o TikTok aqui dia 19 embora dos Estados Unidos, talvez, e que né? Tudo indica que é o que vai acontecer hoje. A gente teve um anúncio de que a Suprema Corte Americana mantém a decisão, né? A decisão e que tudo estamos no meio do olho do furacão, entre a decisão da Suprema Corte e o banimento aqui. A gente tá nessa semana aqui vendo o que vai acontecer com o TikTok nos Estados Unidos. Então veja, né? Que esses grandes jogadores que estão incomodando muita gente no varejo, acabam que não estão neste jogo da NRF. É como na Olimpíada de 92, quando o Dream Team foi jogar contra os outros times, né, cara? Dava um passeio nos outros times, porque os outros times não tinham competência técnica, preparo, investimento perto disso. Então é isso que nós estamos fazendo, jogando com times inferiores no varejo cada vez mais elitizado, preparado, jogando duro, né? Como você gosta de usar muito, jogue duro. É isso. Jogando duro ali contra o varejo tradicional. E uma coisa que eu considero muito importante, né, Caio? E você que está nos ouvindo, veja, o que a gente está trazendo aqui não é uma verdade, é mais uma reflexão, exatamente, mais uma provocação. Quem é a gente para discordar da NRF? Porém, a gente toma essa ousadia aqui de falar que, opa, talvez o título deveria ser reconsiderado, porque não é que o jogo muda, mas o que muda é um pouco a maneira de se jogar, né? Isso, até porque para não dar aquele sentimento de, nossa, o mundo está acabando e eu não vou conseguir fazer isso porque só os grandes fazem isso, né? Exato. É muito importante mostrar que, por exemplo, é possível você jogar o jogo com ferramentas importantes. A gente está falando de IA, a gente está falando de predição, a gente está falando de IA generativa. Mas se você não tiver, por exemplo, um banco de dados, se você não coletar dados, se você não analisar dados... Se você não tiver gente preparada para trabalhar com tudo isso na outra ponta, esse é um ponto que todo mundo esquece também, né, cara? Esse jogo não mudou. Não mudou. Mas as ferramentas, o que você tem à disposição, sim, e isso pode fazer você performar melhor no jogo. Mas é isso aí, é a nossa segunda reflexão enquanto a gente está por aqui. A primeira é sobre essa questão da experiência. De um lado, a experiência ainda sendo validada e bem utilizada por grandes marcas ali que tem um papel significativo. Que falamos aqui, principalmente no luxo. Do outro lado, as marcas que estão talvez pecando, isso vai ser uma história a ser escrita ali, porque elas estão minimizando muito, né? Olhando muito mais o DRE, o custo operacional, do que a experiência de loja. E isso pode ser prejudicial para os negócios aí no médio e longo prazo, certo, meu amigo? Certo. E o segundo é a gente refletir se realmente o jogo mudou ou se o que mudou foram as ferramentas e o que a gente tem disponível para performar melhor no jogo.
Muito bem, e olha, Fred, na verdade a gente falou que a NRF ia começar domingo, mas na verdade ela pré-começou hoje aqui com um evento dedicado ao Retail Media. Lembrando que já teve ano passado um evento dedicado ao Retail Media, dentro do Javits. Esse ano ele moveu para um outro local lá e aconteceu específico ali sobre o tema do Retail Media, certo, Fred? Certíssimo. Embora a gente não tenha participado, né, Caio? Mas eu fiz um levantamento aqui junto com a NRF e quem foi, o que foi publicado, e eu trouxe aqui os principais pontos que foram levantados nesse dia repleto de conteúdo sobre o Retail Media. Primeiro ponto, Caio, convergência de varejo e mídia, ou seja, isso aí é o cerne da questão. Cada vez mais o varejo está sendo entendido como uma plataforma de mídia. O segundo, que é um ponto que a gente já falou lá atrás, que é o grande potencial do Retail Media como fonte de nova receita para o varejista. Perfeito, esse é o ponto que eu mais acredito. Quando a gente fala de Retail Media, o grande interesse do varejo hoje não é ter a indústria, não é botar tela de LED, é ter uma nova linha de receita, cara. Tô de acordo com essa. O terceiro elemento é um desafio para essa era do Retail Media, que é a padronização de métricas. Isso é muito importante, né? Métricas uniformes que ajudem a medir o impacto do Retail Media. Outro ponto que foi levantado é, mais uma vez, o alinhamento do presencial e do digital, principalmente com um diferencial competitivo, né, do que você consegue promover dentro de loja e que isso sai da loja como resultado. Isso. E penúltimo ponto, a customização baseada em dados. Cada vez mais a Retail Media explorando os dados locais e os personagens ali, o cliente daquele lugar, para personalizar as ofertas e atender às necessidades específicas. E, por fim, a integração com tecnologias de CTV e streaming, meu amigo. Cara, eu acho tudo isso interessante. Realmente a gente não pôde estar lá, a gente estava conferindo mais lojas hoje aqui. Mas, cara, eu cravo uma coisa pesada sobre o sistema Retail Media e tudo que está se falando. Se fala muito da propaganda, do varejo dando espaço, a indústria entrando no varejo. Mas assim, Fred, Retail Media, sem sellout, sem avaliação do que foi vendido, é apenas propaganda. Grava aí, ó. Retail Media sem sellout é só propaganda, cara. É a mesma coisa você fazer impulsionamento no digital e não medir. Exatamente, não faz sentido. Você não tem métrica para ver o ROI. Mas é barato, mas se você não sabe quanto funciona, esquece. Retail Media sem sellout, ou seja, sem a resposta de se deu certo ou não, com a métrica correta, é pura propaganda, ou seja, estamos inventando nome novo para coisa antiga que sempre se fez. Como eu gosto de dizer, meu amigo Caio Camargo, tudo é caro quando o valor não está claro. Então, se você não sabe o valor que está retornando e se ele realmente compensa o investimento inicial, tudo vai ser caro, né, meu amigo? Exatamente. E vamos de apostas aqui, com o primeiro dia da NRF, Fred, para dar 3 tiros importantes aqui, 3 apostas importantes aqui para o primeiro dia de NRF. Quais seriam suas apostas, Fred? Bom, primeiro eu vou com a palestra de abertura, que fala exatamente sobre a temática do evento, né? A questão dos tempos de mudança. E eu até entendo muito essa temática ter chegado ao Game Changer, né? Porque a gente usa muito no jogo, aquele jogador entrou e mudou o jogo. Então, o que a NRF muitas vezes, pelo menos é o meu, acho, né, Caio, quer com o tema é provocar cada varejista para mudar o seu jogo. Pois é, e como é difícil, né? Porque há anos a gente fala a mesma coisa, bate no mesmo tempo. A gente em palestra, e você também, nas nossas palestras individuais, estamos sempre falando do mesmo tema, mas como ainda o varejista ele tem essa inércia de inovar, de buscar o conhecimento, de mudar as coisas. Foi no caminho da internet, no caminho do e-commerce, foi no caminho da digitalização, do omnichannel, agora nesse caminho da IA. E ainda tem gente fazendo negócio na pedra ali. Isso aí. Ainda tem gente esperando também para ver o que vai acontecer. Cara. Então, eu acredito muito nisso. Essa primeira sessão, esse momento de abertura vai trazer um cara que eu adoro ouvir, que é o John Furner, que é o CEO da Walmart nos Estados Unidos, e a Zita Martin, da NVIDIA, né? Uma empresa que vem também dominando aí, cara, por causa da questão. A NVIDIA que teve no palco da CES esse ano, que foi fantástica a palestra da NVIDIA, cara. E eles vão falar sobre como a tecnologia está remodelando o varejo, meu amigo Caio. Essa é a minha primeira aposta. Minha segunda aposta, Caio, é Z2 Alpha. Z
até o Alpha, redefinindo o varejo do amanhã. Nós vamos ter aí, entre outras, a participação da Sephora e da Roblox. Nossa. E aí eu lhe pergunto, será a volta do metaverso, meu amigo Caio Camargo? Eu não sei, eu só senti falta de uma discussão que já iniciamos, você já iniciou esse artigo, eu também, que é o papo da beta, né? Tá todo mundo cravando o início da beta agora 2025 e o papo parou na alfa. Parou na alfa. Tá certo que beta nem nasceu, beta vai nascer a partir de... Não, beta já nasceu, já está entre nós. O erro já tá entre nós, virou 2025, eu tenho minhas queixas, eu acho que é um pouco para trás, a beta 2023, talvez 2024, mas assim, o fato é que acho que falta um pouquinho a gente já começar a falar desse novo futuro aí, certo, meu amigo? Exatamente, e inclusive eu estava te falando, né, cara, que hoje eu vi uma propaganda na TV super interessante de uma empresa de seguro falando que era um investimento para a geração beta, de você fazer um investimento agora para o seu filho que nasceu esse ano, para que quando ele se aposentar, ele tenha uma quantia X de dinheiro, né? Então, eu achei bem interessante. Perfeito. Aí a terceira chama-se The Creative Imperative, que é o imperativo da criatividade. E vamos ter lá a Melissa Gonzalez, da MG2, e a Elizabeth Praise, da Anthropology. E o papo vai ser como criar experiências memoráveis. E por que eu olhei essa palestra? Porque a gente vem falando, será que o produto, será que a experiência? Então, vamos ver o que é que vai rolar e se a nossa provocação vai aparecer no palco. A Anthropology que tá devendo boa experiência no varejo faz tempo, né? Ela até precisava renovar, tá? Vamos ver se eles trazem alguma coisa ou alguma coisa que tá fora do nosso radar, né? A Anthropology que já ganhou o prêmio de varejista inovadora do ano várias vezes. Em 1900 e Guaraná com rolha, quase. Ela com sua co-irmã, né? A Urban Outfitters, né? Exatamente. Muito bem, então essas são as minhas apostas, meu amigo Caio Camargo. E enquanto você, né, nesse primeiro dia está pelas palestras, eu estaria em outro lugar, certo, meu amigo? Diz aonde você vai estar. Me diz aonde estará. Por favor, Yannis. Vinheta. Aonde estará Caio Camargo? Pois é, Fred, enquanto você está lá, eu vou estar pelos pavilhões ali da Expo, cara. Realmente é a minha grande expertise ali rodar a feira, né, cara? O bacana de estar tantos anos indo pra feira e olhando o que acontece na feira é que a gente tem menos o retrato e tem mais o filme. Dá pra gente analisar, poxa, isso já teve alguns anos atrás, não vale a pena. Isso aqui tá todo ano e nunca vinga. Isso aqui é uma novidade de fato. Isso permite com que a gente consiga, de fato, identificar o que é o novo, né, cara? E aí eu tava olhando um pouco os temas que eu trouxe o ano passado, né, sobre a Expo, com uma expectativa da gente ver para esse ano, né? Um dos temas você colocou, né, o Retail Media, isso deve estar super forte ainda pela feira, talvez com até mais ênfase do que nos anos anteriores, já que é um assunto que está consolidado, e a NRF, pelo segundo ano fazendo evento, está consolidando esse tema. Então a gente deve ver ele muito forte com painéis, com totens por ali colocando. Tem um tema que eu acredito que vai mudar dentro do que a gente viu no passado. Teve dois temas que eu não tinha visto até então numa Expo durante todos esses anos, que a gente trouxe para quem acompanha a gente o ano passado como novidade. Um deles era o shrinkage, lembra? Lembro do shrinkage. Que o shrinkage era o encolhimento, que tem tudo a ver com o mundo da prevenção de perdas, né? Havia uma situação nos Estados Unidos onde tinha uma questão que estavam os roubos, né, os furtos ali pequenos, eles acentuados, e aí haviam diversas tecnologias orientadas ali para redução do shrinkage do ponto de venda, tá? Pelo que a gente anda por Nova York, por um sentimento do Fred pro Orlando, eu por Las Vegas esse ano e tal, esse temor parece que diminuiu um pouco, talvez essa história do shrinkage não esteja tão aflorada como esteve no passado, talvez até isso suma da feira com tal. Vamos saber disso a partir de amanhã andando na feira. Outro tema, que eu acho que esse tema deve evoluir a partir do que foi feito no passado, é que nós levantamos um tema, essa bola lá no alto, e depois a gente viu um monte de gente trabalhando nesse tema, que era o Composable. Sim. Porque a gente saiu do mundo das plataformas unificadas, ou seja, as grandes empresas querendo tomar conta de toda a tecnologia, plugada a ser um ecossistema de tecnologia próprio, para um universo onde ela é modular e acoplável a outras empresas, permitindo mais flexibilidade das empresas. Eu acho que isso tende a crescer e ser amplificado, tá? E aí a cerejinha do bolo, não tem como não falar, o papo de inteligência artificial, cara, que deve ser marqueteiramente ou exaustivamente explorado por tudo quanto é coisa. Eu garanto pra você que vai ter cachorro quente na barraquinha sendo vendido com IA, vai ter a tia lá da pipoca, a pipoca foi feita com IA, porque praticamente vai ser difícil enxergar uma tecnologia que alguém não vai colocar que está sendo empoderada, amplificada, melhorada com IA, né? É um grande termo marqueteiro. E aí é legal que a nossa curadoria que a gente sempre faz, né, Fred?
permite que a gente analise e traga para você o que de fato faz sentido e que de fato vai ser nova IA nesse contexto. Eu lembro que o ano passado a gente trouxe muito sobre novos avatares, atendimento, que inclusive, por mais que a gente viu na Expo muita gente utilizando, nas lojas este ano em Nova York foi zero. Nós não vimos isso com atendimento, como um pré-atendimento, um avatar recebendo. Então, são coisas que estão mudando aqui e vamos ver amanhã. A ideia é a gente trazer para vocês um retrato do que foi colocado e visto lá durante a Expo em Nova York, certo, meu amigo? Certo. Ô, Caio Camargo, então quer dizer que é tanta IA aqui que durante a NRF Nova York vai ser Nova IARC? Ah, eu vou aceitar essa, vai. Eu vou deixar. Foi um trocadilho ruim. Aliás, a audiência, foi um trocadilho bom? Você responde na enquete pra gente. Se sua empresa enfrenta dificuldades em planejar tarefas, organizar escalas ou monitorar frequência em tempo real, o WFO é a solução ideal. A plataforma de otimização da força de trabalho coloca a pessoa certa no lugar certo na hora certa, ajudando a reduzir custos e automatizar processos. Para saber mais, procure o WFO nas redes sociais e veja como ele pode transformar a gestão de equipes. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, então vamos terminando dessa maneira assim... Tranquila. Nosso segundo episódio do Varejo Cast, espero que você esteja gostando. E claro, se você está gostando, se você está aqui em Nova York, compartilha com mais gente que está aqui em Nova York. Se você não está em Nova York, compartilha com a galera toda aí para saber o que está rolando aqui na nossa perspectiva. É apenas o nosso ponto de vista, né, Caio Camargo? Olha que quem acompanhar a gente todos os episódios, às vezes não foi para a NRF, vai saber mais do que muita gente teve na NRF pela quantidade de informação que a gente está trazendo aqui, certo, cara? Muita coisa legal chegando aí, não perde mais o episódio. Todos os dias tem episódio do Varejo Cast para você, feito com todo carinho, diretamente de New York, baby. É isso aí, até mais, pessoal. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.